Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Exatas Livros Resolvidos e hoje nós vamos iniciar os exemplos desse tópico inicial de limites, ok? Como a gente viu na aula passada, a gente deu um breve conceito de limites, depois a gente viu limites laterais e ficou de a gente ver esses exemplos aqui que o livro aborda, ok? São exemplos retirados do livro do Giovanni e Bongiorno, ok? Para quem chegou agora, nós estamos fazendo o solucionário desse livro aqui, Matemática do Giovanni Bongiorno, volume 3, e estamos aqui no tópico de limites, ok? Pessoal, aqui nessa questão 1, aliás, nesse exemplo 1, né, porque é um exemplo resolvido do livro, ele deu essa função f de x, e essa função ela é definida por essas duas sentenças aqui. Então, aqui, essa primeira sentença é x mais 1, se x for maior do que 2, e x ao quadrado mais 1, se x for menor ou igual a 2 e diferente de menos 1, ok? A questão pede para que a gente faça o gráfico dessa função e, através desse gráfico, verificar esses limites aqui do item A ao F, ok? Então, eu preparei brevemente essa aula, né? Aqui eu copiei e colei a função f de x, né? E coloquei no Excel alguns valores de x, né? E encontrei, através desses valores de x, o f de x, ok? De posse do x e do f de x, eu posso traçar as coordenadas, né, do gráfico e assim plotar o mesmo, ok? Bem, eu vou começar agora como é que eu construí esse gráfico aqui, ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é como eu defini esse intervalo aqui, que vai de menos 2, né, a 3, ok? Bem, como é que eu defini esse intervalo de menos 2 a 3? Não tem uma regra específica, ok? Então, eu basicamente olhei qual vai ser aqui o intervalo de x, ok? X está variando aqui, ó, através dessas sentenças, ele vai de menos 1 até 2, ok? Então, ele vem aqui, ó, o x de menos 1, né? E vai até 2, correto? Eu basicamente expandi esse intervalo por uma casa, por uma unidade, ok? Como assim? Veja que eu tenho de menos 1 e vou até 2, correto? Mas eu optei em começar em x igual a menos 2, né? E terminar em x igual a 3, correto? Eu apenas expandi uma casa, esse intervalo aqui, na escolha dos valores de x, ok? Então, através desses valores, eu vou ter aqui a lei de formação e vou calcular o f de x, ok? Então, iniciando aqui com x igual a menos 2, né? Quando x é menor do que 2, né? Eu venho aqui, ó. Quando x é menor do que 2, eu vou ter essa sentença aqui, x ao quadrado mais 1, ok? Se essa sentença aqui está definida para x menor ou igual a 2 e x igual a menos 2, né? Eu tenho o valor de x igual a menos 2, claro que eu vou usar
essa sentença aqui para calcular o f de x, ok? Então, usando f de x igual a x ao quadrado mais 1, eu vou substituir o menos 2 aqui, ok? Então, eu vou ter aqui menos 2 ao quadrado mais 1. Fazendo as continhas de matemática básica, você vai encontrar igual a 5, ok? Para x igual a menos 1, eu também vou ter essa lei de formação, ok? Mas aqui o x não está definido para menos 1, ok? Mais tarde a gente vai ver esse caso, ok? Por enquanto, eu quero que vocês considerem que se x é igual a menos 1 e a lei de formação diz que x menor ou igual a 2, eu vou ter x ao quadrado mais 1, então eu vou usar essa sentença aqui, ok? Então eu vou ter aqui, ó, menos 1 ao quadrado mais 1, fazendo essas continhas, eu vou ter igual f de x igual a 2, ok? Aqui, x igual a 0, né? Para todo x menor ou igual a 2, né? Eu vou ter x ao quadrado mais 1, né? Então, substituindo o 0 aqui, eu vou ter 0 ao quadrado mais 1, que vai ser igual a 1, ok? Para x igual a 1, né? A sentença afirma que para todo x menor ou igual a 2, eu tenho que usar, novamente, x ao quadrado mais 1, ok? Então, substituindo aqui, x é 1 ao quadrado mais 1, eu vou ter 2 como f de x, ok? Para x igual a 2, né? Para todo x menor ou igual a 2, eu novamente vou usar essa sentença aqui, x ao quadrado mais 1, ok? Então, x ao quadrado mais 1, substituindo o x pelo 2, eu vou ter 2 ao quadrado mais 1, né? Que vai ser igual a 5. Para x igual a 3, eu já vou ter uma história diferente, ok? A sentença, essa primeira sentença, ela é válida se x for maior do que 2, né? E como x é igual a 3, eu vou usar essa sentença aqui, x mais 1, né? Não vou usar a de baixo, porque ela está definida para x menor ou igual a 2, ok? Então, para x maior do que 2, e sendo x igual a 3, eu vou usar x mais 1, ok? Então, substituindo aqui, ó, na lei de formação, eu vou ter 3 mais 1, que vai ser igual a 4, correto? Bem, agora eu tenho aqui os valores de x e tenho agora os valores de y, né? Ou f de x. Agora eu vou traçar minhas coordenadas, ok? Então, primeiro ponto vai ser x, né, menos 2 e y igual a 5, né? X igual a menos 2 vai ser aqui, né? E y igual a 5 vai estar aqui, ó, ok? Então, eu encontrei meu primeiro ponto aqui, ok? Para x igual a menos 1, eu vou ter esse ponto aqui, x igual a menos 1, né? No eixo x, e vou ter y igual a 2, né? Então, 2 está aqui, eu vou ter esse ponto, correto? Bem, aqui eu coloquei bolinha fechada. Nesse segundo caso, eu vou botar aqui bolinha aberta, ok? Pronto, bolinha aberta. Pessoal, por que eu botei bolinha aberta e aqui eu fiz bolinha fechada? Porque essa sentença x ao quadrado mais 1,
ela não está definida para x igual a menos 1, né? Então, para todo x menor ou igual a 2 e x diferente de menos 1, eu vou ter essa sentença aqui. Por isso que quando x é igual a menos 1, eu vou colocar bolinha aberta, ok? Por quê? Porque ela não está definida para x igual a menos 1, ok? Vou prosseguir agora, eu vou ter x igual a 0 e y igual a 1, né? X igual a 0 eu vou ter aqui nessa posição e y igual a 1 eu vou ter esse ponto aqui que já está marcado, ok? Prosseguindo para x igual a 1 e f de x igual a 2, né? X igual a 1 eu vou ter essa coordenada aqui e y igual a 2, eu vou ter esse ponto aqui, ok? Bolinha fechada, correto? X igual a 2, né? Aqui. E f de x ou y igual a 5. Então, eu venho aqui até o y igual a 5, correto? E vou marcar aqui bolinha fechada, ok? Pessoal, só outro detalhe. O x ao quadrado mais 1, ele está definido para x igual a 2, né? Por isso eu coloquei bolinha fechada, né? Veja que aqui eu tenho menor ou igual, ok? Se fosse apenas aqui, ó, se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse aqui, né? Em vez de ser menor ou igual, eu teria aqui x menor do que 2, ok? Como não é igual, né? Eu teria que colocar bolinha aberta aqui, ok? Já que eu tenho menor ou igual, bolinha fechada, ok? Para x igual a 3, eu vou ter aqui x igual a 3, né? Eu venho até y igual a 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Vou ter bolinha fechada aqui, ok? Esse ponto aqui, eu vou colocar ele como bolinha aberta, né? X igual a 2 e y igual a 3, correto? Bolinha aberta. Por que eu vou botar bolinha aberta? Porque o 2 não está definido para x mais 1, ok? Se eu colocasse isso aqui, ó, o f de 2, né, vai ser igual, eu vou usar essa sentença aqui de cima, ó, veja, eu vou ter 2 mais 1, ok? Eu não usei x ao quadrado mais 1, correto? Isso daqui vai ser igual a 3, correto? Então, eu vou ter x igual a 2 e y igual a 3, né? X igual a 2 e y igual a 3, correto? Eu coloquei bolinha aberta porque o 2 não está definido em x mais 1, né? Ele vai estar definido em x ao quadrado mais 1, ok? Mas o gráfico, ele colocou esse ponto aqui, então eu vou marcar como bolinha aberta. Bem, agora finalizando esses pontos aqui, eu vou traçar o gráfico, ok? Esse primeiro gráfico, eu sei que ele é uma equação do segundo grau, né? X ao quadrado mais 1, onde eu vou ter a maior do que 0, correto? Para quem não lembra, uma função do segundo grau, ela é da forma ax ao quadrado mais b vezes x mais c, ok? Isso daqui é uma função do segundo grau. O meu a, nesse caso aqui, ele vai ser igual a 1, ok? Então, a igual a 1, eu vou ter a
maior do que zero, isso daqui eu vou ter concavidade para cima, ok? O B aqui vai ser igual a zero, ok? E vou ter aqui C igual a 1, correto? Só para que vocês relembrem a equação do segundo grau, correto? Agora eu vou traçar o gráfico, né? Eu já tenho todos os pontos e vou traçar a parábola aqui para vocês, ok? Então, ela vai ter basicamente essa forma aqui, correto? Vou só contornar isso daqui. Vai ter essa forma aqui, ok? Deixa eu só corrigir essa última trecho aqui, pronto, ok? Lembre-se que aqui eu tenho bolinha aberta, ok? Bem, agora eu posso calcular os limites que a questão está pedindo, né? Vou calcular esses limites por esse gráfico, ok? Então, vou começar aqui pelo item A, o limite de f de x quando x tende a menos 2, ok? Eu quero que vocês reparem que eu vou ter menos 2 aqui e ele não definiu se é pela direita ou pela esquerda, né? E quando o limite não define se é pela esquerda ou direita, é porque ele está pedindo pelos dois lados, ok? Então, aqui para quando x se aproxima de menos 2, né? Eu vou até fazer um zoom aqui. Eu vou me aproximar do menos 2 pela esquerda, ok? Aqui. Nesse sentido aqui, correto? E vou me aproximar pela direita nesse sentido aqui, ok? Então, veja, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, né? Eu venho aqui no gráfico, né? Vou bater na curva, né? E quando eu me aproximo de 2, eu vejo que o y ele se aproxima de um certo valor, ok? Vejo aqui que ele se aproxima desse valor aqui, ó, correto? Então, quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, o limite tende a 5, ok? E quando eu me aproximo de 2, né, pela direita, nesse sentido aqui, o limite também vai se aproximar de 5, ok? Então, eu posso afirmar que o limite vai existir e vai ser igual a 5, ok? Aqui no item B, do mesmo jeito, né? O limite, quando x tende a 0, ele não especificou se é pela esquerda ou direita, então vamos calcular pelos dois lados, ok? Quando x se aproxima de 0 pela esquerda, nesse sentido aqui, ó, né? O gráfico da função, ele se aproxima aqui do número 1, correto? Ele vai se aproximar do 1. E quando eu me aproximo pela direita, nesse sentido aqui, né? Ele também vai se aproximar do valor 1, ok? Então, quando os limites laterais são iguais, né, eu posso dizer que ele vai existir e vai ser igual a 1, ok?
No item C, o limite de f de x quando x tende a menos 1, ok? Então, ele novamente não especificou se é pela esquerda ou direita, então eu vou analisar pelos dois lados, ok? Repetindo esse processo, você já percebe que o limite ele vai se aproximar do 2, correto? Tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, correto? Embora seja aqui bolinha aberta, isso não impede que o limite exista, né? Até porque o limite ele nunca vai assumir de fato o valor 2, ou o valor 1, ou o valor 5. Ele sempre vai ser um número próximo ao indicado no gráfico, nunca vai assumir esse valor, ok? Por conta disso, eu posso dizer que também que esse limite existe, ok? E que ele vai ser igual a 2, ok? Eu não vou pintar aqui para não desmanchar essa bolinha aberta, ok? Então, vou colocar aqui igual a 2, ok? Agora sim, aqui no item D, ele está pedindo o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda, né? Ele colocou aqui o sinal de negativo para indicar que é pela esquerda. Então, 2 pela esquerda, eu vou analisar o limite por esse lado aqui, ó. Ok? Nesse sentido. Quando eu me aproximo de 2, nesse sentido, eu venho aqui, ó, até o gráfico, né? Cheguei aqui no diagrama, né? E vejo que quanto mais eu me aproximo de 2, mais ele vai se aproximar aqui do 5, correto? Então, o limite vai ser igual a 5, ok? Então, eu vou ter aqui igual a 5. Agora, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, né? Isto é, eu vou analisar por esse lado aqui, ó, nesse sentido, ok? Então, quando x se aproxima de 2 nesse sentido, eu vou olhar aqui pelo gráfico, né? Bateu no diagrama e vejo que, obedecendo esse sentido, quanto mais eu me aproximo de 2, mais o valor tende ao número 3, ok? Então, apesar de ser bolinha aberta, ele nunca vai se aproximar de fato do número 3, não impede que o limite seja igual a 3, ok? Então, isso aqui vai ser igual a 3, ok? E, por fim, aqui no item F, ele está pedindo o limite de f de x quando x tende a 2, ok? Quando x tende a 2, ele não especificou se é pela esquerda ou direita, né? Então, eu preciso analisar pelos dois lados, ok? No entanto, no item D e no item E, eu já sei que os limites vão ter valores diferentes, ok? Se os limites laterais são diferentes, né, eu posso dizer que esse limite aqui, ele não vai existir e vou representar ele por esse símbolo aqui de não existência, ok? Então é basicamente isso, pessoal. Questão um pouco demorada, mas simples de entender. Até a próxima, valeu!